Fala pessoal, beleza? Então se você é novo nesse canal, aqui eu compartilho algumas aulas para cursos técnicos ou para profissionais da área de engenharia elétrica, eletrônica, eletrotécnica e outras áreas afins, tá? Então, nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco aqui com vocês, apresentar alguns conceitos importantes sobre transformadores monofásicos, beleza? Então já aproveito aí para, se você não é inscrito, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para quem você acha que tem interesse, que vai se beneficiar desse conteúdo. Curte o vídeo e comenta aí embaixo o que vocês acharam aí dessa aula, beleza? Então, voltando aqui ao conteúdo, né? Então, nessa aula, eu gostaria de falar um pouquinho aí sobre algumas relações que a gente chama de relações de transformação em um transformador, que são basicamente 4 relações que veremos aqui um pouco mais adiante. E antes disso, eu vou fazer uma breve introdução aqui ao tema. Então, o transformador monofásico, ele é formado por um núcleo, geralmente aí de um material ferromagnético, ou seja, um material capaz aí de conduzir um fluxo magnético. Esse material ele deve ser permeável à propagação desse fluxo magnético e geralmente ele vai ter aí, no caso, 2 enrolamentos, certo? A gente pode ter transformadores com mais enrolamentos, sim, mas isso é um tema para um outro vídeo. Nesse caso eu vou colocar apenas aqui o exemplo mais simples, no qual temos apenas os enrolamentos primário, que a gente vai chamar de P ou 1, e o enrolamento secundário, que a gente vai chamar aí como nomenclatura de S, de secundário, e 2 ou 2 também, para indicar que é o secundário, certo? Aqui nas equações eu vou utilizar o 1 ou 2. Então, 1 é primário e o 2 é secundário. O princípio de funcionamento do transformador ele é baseado na variação do fluxo magnético no núcleo, nesse caso, por exemplo, aqui dessa figura, um núcleo de ferro, que é um material ferromagnético, e essa variação desse fluxo magnético nesse núcleo, ele origina uma tensão alternada também. Então, o princípio de funcionamento de um transformador, assim como outros dispositivos, como uma máquina elétrica, que veremos também em outros vídeos posteriores, é baseado na lei da indução eletromagnética ou lei de Faraday, certo? Então eu vou colocar aqui essa relação que diz que a tensão induzida ou força eletromotriz induzida, ela vai ser de modo a se opor à variação de fluxo magnético nesse material ferromagnético. Lembrando também que essa tensão induzida é proporcional aí ao número de espiras N, que seria o número de voltas nessas bobinas, que a gente vai ver aqui que temos uma bobina de primário, ou um enrolamento primário, e temos também uma bobina no secundário, ou enrolamento secundário. Certo? Então, o que acontece? Quando a gente excita esse transformador, então vou colocar aqui, por exemplo, nessa figura, vou aplicar aqui uma tensão V1, tensão de primário. Se essa tensão ela é alternada, então essa tensão irá originar um fluxo magnético também alternado aqui nesse núcleo, conforme a gente pode observar aí nessa figurinha, certo? Então, esse fluxo alternado, ele vai passar, digamos assim, para o secundário, ou seja, para os enrolamentos que estão lá no secundário, as espiras que formam esse enrolamento secundário, e esse fluxo magnético também será alternado, tá? Então, é justamente isso aqui que a lei de Faraday está indicando aqui, certo? Além da indução eletromagnética. Então, a variação desse fluxo magnético induz, então, consequentemente, uma tensão também no secundário, beleza? Então, a tensão no primário do transformador vai induzir uma tensão no seu secundário, sem que haja realmente um contato elétrico entre o primário e o secundário de um transformador. Então, eu coloquei aqui 2 figurinhas aqui no canto direito, que representa aí essa figura maior, esse desenho aqui, tá? Então, a gente pode observar aqui justamente o enrolamento primário, que tem, no caso, N1 espiras, tá? Então, esse símbolo N1 indica justamente aqui a quantidade de espiras que esse enrolamento primário vai ter, e esse enrolamento primário está submetido a uma tensão V1, lembrando que essa tensão ela deve ser alternada, certo? Se a gente aplicar uma tensão aqui contínua na entrada desse transformador, o que acontece?
o fluxo também será contínuo. Então, o fluxo magnético será contínuo e não haverá variação de fluxo magnético. Se a gente observar essa equação aqui, ela também pode ser representada por essa equação aqui. Então, a gente pode simplificar, fica mais fácil de entender quando a gente observa aqui em termos de variações, tá? Então, esse delta indica uma variação. Então, se essa tensão contínua na entrada, ela não tem variação ao longo do tempo, que é o caso de uma tensão constante, então não haverá variação de fluxo magnético. Se não haverá variação de fluxo magnético, então não haverá uma tensão induzida no secundário V2, beleza? Então, além disso, representei aqui também o núcleo, conforme vocês podem observar aqui esse quadradinho aqui, e um fluxo magnético aí que vai estar, no caso, alternando de acordo com a tensão também alternada de entrada, V1. Consequentemente, em V2, teremos uma tensão também alternada, e a gente vai ver aí nessas relações de transformação que ela também vai ser aí proporcional à quantidade de espiras do enrolamento secundário. Como simbologia de transformadores, nós temos justamente aqui essa simbologia indicada aqui embaixo, tá? Então temos os dois terminais, que são os terminais de entrada, e temos dois terminais que são os terminais de saída, do primário e do secundário, tá? Então a gente aplica uma tensão V1 na entrada desse transformador e surgirá uma tensão V2 aqui no secundário desse transformador. Então coloquei aqui também a relação de espiras, N1, 2 pontos, para indicar justamente uma relação N1 por N2, uma razão entre N1 e N2. Esses tracinhos aqui no meio vão indicar o tipo de núcleo, certo? Se é núcleo AA, se é um núcleo de material ferromagnético, se é uma ferrite e etc. Mas isso aqui é um detalhe que não tem tanta relevância aqui para o estudo que a gente vai fazer nesse momento. E as espiras a gente pode indicar aqui realmente como se fossem bobinas, tá? Então por isso tem essa simbologia aqui parecida com a simbologia de indutores. Uma outra observação importante que a gente deve ressalvar aqui nesse contexto é justamente aqui a capacidade bidirecional de fluxo de potência de um transformador. O que isso significa? Significa que se no primário eu aplicar essa tensão V1 nesse enrolamento primário desse transformador, a gente vai ter V2 na sua saída. No entanto, eu posso dizer aqui que a minha tensão V2, no caso, ela vai ser o meu primário, certo? Então, se eu aplicar, por exemplo, uma tensão V2 aqui, então esse V2 aqui eu posso dizer que ele vai ser, na realidade, meu primário, tá? E veremos que, consequentemente, haverá V1 no secundário. Então, o que é primário e o que é secundário, quem vai determinar vai ser a gente, certo? Eu posso usar o primário, o enrolamento primário e verificar a tensão no secundário, certo? E também posso inverter. Posso inverter esse transformador e dizer que agora o meu secundário desse transformador, no caso, será o meu primário, certo? E o primário desse transformador vai ser o secundário, certo? Então a gente pode trabalhar, digamos assim, dos dois lados desse transformador, no sentido direto e no sentido reverso, beleza? O que é que a gente tem que observar aqui como relações de transformação entre o primário e o secundário de um transformador? Então a gente tem 4 relações ou 4 razões que a gente pode definir como sendo a relação de potência, seria a nossa primeira relação, a segunda relação de espiras, ou como é conhecido como a relação de transformação, realmente, de um transformador. Terceiro caso seria a relação de tensão, também uma relação bastante utilizada aqui na eletrotécnica, principalmente, e a relação de corrente, certo? Então, vamos ver aqui com mais detalhes essas relações e depois vamos fazer algumas questões para a gente fixar esse conteúdo. Então, no transformador ideal, toda a potência do primário ela vai ser transferida para o secundário, ou seja, P1 igual a P2. Como o objetivo do transformador é transferir potência do primário para o secundário a partir de alguma relação de transformação, então o ideal é que a potência que eu aplico, que eu vou
excitar esse transformador no primário, essa potência, idealmente, ela deve ser igual à do secundário, tá? E se a gente lembrar dessas relações, a gente pode equacionar que potência, a gente já viu lá da teoria, no caso, vai ser igual a V vezes I, tá? Então, aqui eu vou trabalhar com uma potência ativa, certo? Mas a gente pode fazer a mesma relação para a potência aparente e para a potência reativa. Nesse caso aqui, eu vou colocar, certo, o S, acho que é até mais interessante, beleza? Então eu já modifiquei aqui, chamei de S, realmente a potência aparente, e aí realmente a gente tem uma definição aí mais precisa dessa potência, né? Então a gente pode definir S1 como sendo V1 vezes I1, lembrando aqui que nós temos fasores, são grandezas alternadas, né? E também aqui para S2, que vai ser igual a V2 vezes I2, beleza? A gente pode pegar também o módulo, né? Se a gente quer saber aqui, por exemplo, o módulo de S1, que é o que geralmente é requerido, né? A gente pode extrair o módulo de V1 e o módulo de I1, consequentemente aí em valores eficazes, valores RMS. Então, S2 vai ser igual a V2 e 2, tá? Só que se a gente tem uma transferência de potência sem perdas, a gente sabe que na prática isso não existe, certo? Isso é para o caso de um transformador ideal. Na prática tem alguns elementos aí de dispersão, algumas perdas nos enrolamentos também resistivos, alguns elementos resistivos nesses enrolamentos. E, além disso, essas indústrias de dispersão nos enrolamentos, bem como no núcleo. Então, nem todo o fluxo magnético ele vai chegar lá no secundário, ele vai se dispersar um pouco. Tá? E, devido a isso, a gente pode dizer que essas potências não são iguais, tá? Mas, para um transformador ideal, essa potência, S1, ela vai ser igual à potência S2. Tá? Então, significa o quê? Que se eu dividir o S2 sobre o S1, nós temos justamente uma relação igual a 1. Tá? Então, observação importante, essa primeira relação aqui de potência que vai dizer que S2 sobre S1 é igual a 1. Então, a outra relação que a gente tem que observar é a relação de Spiras, que é talvez a relação mais utilizada aí em problemas, questões aí do dia a dia. E ela vai dizer que N2 sobre N1 de um transformador é igual a A, que é justamente aqui a nossa razão ou relação de transformação ou relação de Spiras de um transformador. Certo? Então, é a divisão entre N2 sobre N1. N2, número de Spiras do secundário, N1, número de Spiras do primário. E a gente pode estabelecer aí, então, duas relações que a gente vai dizer que se N2 sobre N1 for maior que 1, temos o caso de um transformador elevador de tensão, e se N2 for menor que N1, trata-se de um transformador abaixador de tensão, certo? Então vamos fazer aqui um exemplo para a gente entender direitinho aí essa relação de transformação. Então, se eu tenho um transformador cuja relação de Spiras é igual a 2, significa o quê? Significa que N2 sobre N1 vai ser igual a 2, certo? Nesse caso, N2 vai ser igual a 2 vezes N1. Então, nesse caso aqui, temos um exemplo desse primeiro caso aqui, né, que a tensão de secundário ela vai ser maior do que a tensão de primário. No caso aqui, uma relação de 2 vezes. Vai ser o dobro da tensão de primária, justamente devido a essa razão aqui de Spiras. Tá? Significa que N2 vai ser igual a 2 vezes N1. Se a gente tem um A, então, menor que 1, como por exemplo aqui, vou colocar 1/2, significa que N2 sobre N1 é igual a 1/2. E nesse caso, N2 vai ser igual a 1/2 vezes N1. Ou seja, nesse caso, o secundário vai ter a metade de Spiras do primário. E aí temos justamente o caso
2, que é o caso de um transformador abaixador. E aqui é o caso de um transformador elevador. A outra relação é a relação de tensão, também bastante utilizada, assim como a relação de espiras. E ela vem lá da lei da indução eletromagnética, lei de Faraday, que foi colocada anteriormente. Então, se a gente tem aqui que V1 vai ser igual a N1, vou colocar aqui em função das variações de delta, delta φ1 sobre delta T1, e temos aqui V2 como sendo igual a N2, delta φ2 sobre delta T2, o que a gente pode fazer? A gente pode isolar aqui essa variação desse fluxo, dado que o fluxo, a variação de fluxo delta φ1, então delta φ1 sobre delta T1 é igual à variação do fluxo lá no secundário, delta φ2 igual a delta T2, porque temos justamente aqui o mesmo meio magnético, tá? Então o fluxo é o mesmo, e a variação do fluxo com relação ao tempo também vai ser o mesmo, do primário com relação ao secundário, beleza? Se vocês observarem, é o mesmo meio magnético, né? Desprezando elementos de dispersão, obviamente. Então, para o caso de um transformador ideal. Então, se a gente fizer essa consideração aqui, o que vai acontecer? Nós vamos ter que V1 sobre N1, certo? Isso daqui é o delta φ1 sobre delta T1, que vai ser igual a V2 sobre N2, beleza? Então, a gente pode fazer o quê? Passar o V2 para o lado da esquerda e o N1 lá para o lado da direita. Então, a gente vai fazer uma troca, né? V2 por N1. Então, V1 sobre V2, certo? Vai ser igual a N1 sobre N2. Então, nós temos aqui justamente a relação de tensão de um transformador, que, se vocês observarem, é justamente a mesma relação de espiras ou relação de transformação do transformador, como foi visto anteriormente. Então, vamos fazer aqui um exemplo, considerando a tensão de primária igual a 10 volts, V1 igual a 10 volts RMS, e uma relação de espiras A igual a 2. Então, nesse caso, para a gente determinar a tensão de secundário, a gente pode usar essa expressão aqui, beleza? Que eu vou colocar aqui, então, V2 vai ser igual a V1 vezes N2 sobre N1, tá? Então, só fiz utilizar essa expressão aqui para isolar V2. Aqui é V1. Então, a gente pode determinar aqui V2 como sendo igual a 10 volts. Então, V2 vai ser igual a 10 vezes N2 sobre N1. N2 sobre N1 é a relação de espiras, que é igual a A. A igual a 2. Então, 2 vezes 10 vezes 2. Então, nesse caso, vou colocar aqui embaixo. V2 vai ser igual a 20 volts. Lembrando que é o valor eficaz, tá? Então, esse foi mais um exemplo. Vamos ver agora a última relação, que a gente vai chamar aí de relação de corrente. Então, considerando a relação de potência de um transformador, então a gente viu, né, que, desprezando os elementos de perdas e dispersão, a potência de entrada de um transformador vai ser igual à potência de saída. Então, lembrando das equações que a gente colocou lá em cima, eu vou colocar aqui em termos de módulos, tá? Então, eu vou deixar aqui nessa nomenclatura, mas lembrando que são os módulos, tá? De V1 e V2. Então, S1, que é igual a V1 vezes I1, vai ser igual a S2, que é igual a V2 sobre 2, tá? A gente viu lá que S1 é igual a S2, tá? Então, V1 vezes I1 igual a V2 vezes I2. Então, vou colocar aqui V1 I1 igual a V2 I2. E daí a gente tem a relação, que a gente chama aí relação de corrente. Então, se eu isolar aqui I1 sobre I2, eu vou ter justamente o quê? O inverso da relação de tensão, tá? V2 sobre V1, beleza? Então, esse vai ser o inverso da relação de tensão, a relação de corrente, beleza? E essa observação é importante porque isso traz uma relação direta com a construção do transformador, tá? Então, como a gente viu que a corrente ela tem uma relação inversa com a tensão, ou seja, se a tensão de secundário for maior que a tensão de primário, significa que a corrente de secundário ela vai ser menor que a corrente de primário, justamente devido a essa relação de potência. Então, como a gente viu, como a potência transferida é a mesma, tá? Então, se
a gente aumentar a tensão no secundário, qual vai ser a consequência disso da corrente? A corrente tem que diminuir, tá? Para a gente garantir realmente o mesmo fluxo, a mesma transferência de potência desse transformador. Beleza? Então, se o transformador é elevador de tensão, a corrente no secundário é menor que no primário, ou seja, a bitola no secundário ela vai ser menor que a do primário, apesar da tensão no secundário ser menor que no primário. Então, é justamente essa observação aqui que eu faço, beleza? Então, se o transformador é elevador, a tensão vai ser realmente maior no secundário, certo? No entanto, a corrente vai ser menor. Isso a gente pode observar até mesmo nessa figurinha aqui que eu coloquei no início, tá? Tem aqui a fonte de onde eu retirei essa figurinha. E aí, se a gente observar, vejam que o enrolamento primário, ele tem essa bitola desse condutor é menor do que a bitola aqui desse condutor do secundário. Vou colocar aqui de verde, tá? Então aqui essa bitola aqui, ela é mais grossa, né? Ela vai ter um diâmetro maior do que a bitola aqui do primário. Significa o quê? A gente pode observar aí de cara que esse transformador é um transformador abaixador, né? Então se a tensão de entrada ela é maior, no caso no enrolamento secundário essa tensão vai ser menor. No entanto, a corrente vai ser maior. E se você não sabe qual é a diferença, o que significa bitola em milímetros, em EWG, vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo com um outro vídeo que eu falo justamente essa diferença e as especificações de condutores das suas bitolas em EWG e milímetros. Então era essa observação que eu gostaria de fechar aqui com vocês. E agora eu vou fazer uma síntese para a gente fixar aí esses conceitos que foram desenvolvidos nessa aula, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é a relação de potência, e nós já vimos que essa relação vai ser igual a 1, certo? Então, S2 sobre S1 é igual a 1, tá? Então, essa é a primeira relação aí que a gente viu nessa aula para o caso de um transformador monofásico. Já a relação de espiras, ou relação de transformação, então ela vai ser dada por A, a gente vai chamar essa relação aqui de A em alguns livros, em algumas referências, que vai ser igual a N2 sobre N1, beleza? Então essa aqui é a nossa relação de espiras, e aí a gente viu lá que se A for maior que 1, esse transformador, ou trafo, ele é elevador. E se A for menor que 1, esse trafo ele é abaixador. Lembrando que esses termos de elevador e abaixador, eles dizem respeito à tensão elétrica, beleza? Pois a corrente ela vai ter uma relação inversa. Então a relação de tensão ela vai ser igual à relação de espiras de transformador. Então V2 sobre V1 é a relação de tensão, que vai ser igual a A, certo? Que é a mesma relação aí de espiras. Eu posso colocar aqui também dessa forma, V2 sobre V1 é igual a N2 sobre N1, beleza? E aí temos, então, essa relação de tensão. A relação de corrente, então, ela vai ser o inverso da relação de tensão, I2 sobre I1 é igual a 1 sobre A, certo? Lembrando que eu estou trabalhando com grandezas alternadas, então eu estou trabalhando aqui, se eu usar os fasores, eu tenho que trabalhar realmente com os fasores, se eu usar os módulos, eu tenho que trabalhar também com os módulos, tá? Ou, então, I2 sobre I1 igual a N1 sobre N2, tá? Então, a partir dessas equações aí, a gente pode resolver algumas questões aí relativas aos transformadores, que é o que nós vamos fazer agora. Então, primeira questão, qual a relação de espiras de um transformador, sabendo que a sua tensão nominal no primário é 110 volts e a sua tensão nominal no secundário é 220. Então, temos aqui que V2 é igual a 220 volts e V1, que é o primário, é 110. Então, a gente viu lá que a relação de espiras vai ser a mesma relação de tensão. Então, V2 sobre V1 é igual ao nosso A, que é igual também a N2 sobre N1, beleza? Então, a gente pode dizer aqui que a nossa relação de espiras vai ser igual a V2, que é 220, dividido por V1, que é 110 volts. A gente pode dividir 22 por 11, que dá
uma relação de 2, tá? Então significa que o secundário tem o dobro de espiras do primário. Aqui nesse exemplo, calcular a tensão no secundário transformador, cuja relação de transformação é de 1 para 2. Então, nesse caso aqui, nós temos o A igual a 1 meio. E a tensão no primário, então V1 igual a 220 volts, beleza? Então, nós temos aqui que V2 sobre V1, a gente pode usar a relação de tensão, ela vai ser justamente igual ao A, que é a nossa relação de transformação. Então, a gente pode calcular essa tensão V2, que é a tensão desejada, como sendo igual a V1 vezes A, que é a nossa relação de transformação. O V2 vai ser igual a 220 vezes 1 meio. Então, nesse caso, V2 igual a 110 volts. E aí temos a nossa segunda resposta aqui. Calcular a corrente no secundário de transformador, cuja relação de transformação é de 1 para 2, e a corrente no primário é 1 ampere. Então vejam que agora eu estou trabalhando não mais com a relação de tensão, eu quero saber a corrente, então eu tenho que trabalhar com a relação de corrente de transformador. Tá? Então a gente sabe que I2 sobre I1 é igual a 1 sobre A. Tá? O A aqui já foi dito, beleza? Vou colocar aqui o A é igual a 1 meio, certo? Além disso, nós temos como informação de que I1 é igual a 1 ampere, beleza? Então, para a gente calcular a corrente de secundário, então I2 vai ser igual a I1 vezes 1 sobre A. Logo, I2 vai ser igual a I1 é 1, certo? 1 vezes 1 sobre A. A é 1 meio, então vou colocar aqui 1 sobre 1 meio, a gente passa o 2 lá para cima, vai dar 2, tá? Logo, I2 vai ser igual a 2 ampere, beleza? Então vejam que nesse caso, apesar da tensão ela ser maior, porque se vocês prestarem atenção a essa relação aí, ela é de 1 meio, na realidade, desculpa, a tensão ela vai ser menor, a corrente então vai ser maior, beleza? E aí também de uma relação de 2 vezes. Então esse transformador, se a gente for observar, ele é um transformador abaixador, certo? A tensão ela vai ser dividida pela metade, entretanto a corrente ela vai ser duplicada, certo? Questão 4. Calcular a tensão no secundário de transformador, cuja relação de transformação é de 4 para 1 e a tensão no primário é 220 volts. Então, nós temos como dados dessa questão a relação de transformação. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar os dados da questão. A igual a 4, 2.1, relação de 4 para 1. E tenho aqui que V1 é igual a 220 volts. A gente precisa determinar, então, aqui V2, tá? A partir disso daqui, a gente pode utilizar a relação de tensão, V2 sobre V1, que vai ser igual à relação de espiras igual a A. Tá? Então, a gente pode calcular V2, que vai ser igual a V1 vezes A. Logo, V2 vai ser igual a 220 vezes 4. Vou colocar aqui embaixo, V2 vai ser igual, então, a 880 volts. Né? 4 vezes 2, 8, 4 vezes 2, 8, 880 volts. Atenção, V2, beleza? Então, veja que esse é um transformador também elevador, tá? A relação aqui é de 4 para 1. Né? Então, no caso, o A, a gente viu lá que se o A for maior que 1, transformador elevador, beleza? Vamos ver esse mesmo exemplo agora para corrente. Então, a gente já pode observar aqui, a gente vendo essa relação de transformação 4 para 1, né, a gente sabe que essa relação é maior que 1, vai ser um transformador elevador de tensão. Nesse caso, a corrente ela vai ser reduzida. Tá? Então, reduzida por um fator de 4. A gente já pode até fazer aí
vai dar 0,25. Mas vamos fazer aqui as contas, tá? Para a gente deixar tudo bem direitinho. Então, A vai ser igual a 4, certo? E eu quero saber I2, tá? Então, I2 sobre I1 vai ser igual a 1 sobre A. Logo, I2 vai ser igual a I1 vezes 1 dividido por A. I2 vai ser, então, igual a 1 vezes 1 quarto. Isso implica que I2 vai ser igual a 0,25 ampere. Então, novamente, gostaria de reforçar aqui a relação inversa entre a corrente e a tensão para um caso de um transformador, seja abaixador ou elevador. Beleza? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aí eu abordei as 3 relações em um transformador: a relação de transformação, relação de tensão, relação de corrente e a relação de potência em um transformador monofásico ideal, ou seja, a gente não considerou aqui nenhuma perda magnética, alguma perda elétrica, certo? Então, se vocês gostaram desse vídeo, compartilha para quem vocês acham que tem interesse, se inscreve no canal, deixa o joinha e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima.